Bom dia a todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Esse vídeo está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom e pelo nosso grupo do Facebook. O webinar vai ser gravado e incluído no nosso canal do YouTube. A gente também vai fazer um resumo por escrito com os principais pontos da conversa que a gente vai ter aqui. Os dois links, tanto do vídeo quanto do resumo, serão divulgados lá no Facebook depois. E a ideia é que essa conversa hoje dure por volta de 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da quantidade de perguntas que a gente tiver. O webinar de hoje será sobre o Monitora Covid-19, uma plataforma que agrupa diferentes informações sobre a pandemia no Brasil e no mundo. Para a gente entender direitinho as informações, que informações são essas e quais as possibilidades do uso da ferramenta, eu convidei o Rafael Saldanha, que é geógrafo da saúde e desenvolvedor do projeto, e também o Diego Xavier, epidemiologista do Monitor. Só lembrando aqui que o Monitor a Covid-19 é uma criação da Fundação Oswaldo Cruz, que, como vocês sabem, é uma das principais instituições mundiais de pesquisa em saúde pública. Bom, primeiro de tudo, agradecer o tempo de vocês, Rafael e Diego. Obrigado por toparem conversar com a gente aqui. Para quem está assistindo, perguntas e comentários podem ser enviadas pelo chat do Zoom ou nos comentários da transmissão no Facebook. Bom, Rafael, acho que agora você pode ficar à vontade para apresentar um pouco o projeto, pode compartilhar sua tela com a gente. E se surgir alguma pergunta ou dúvida, eu te interrompo rapidinho e aí você e o Diego respondem. Pode ser? Ok, pode ser. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael. Eu sou geógrafo e sou aluno de doutorado na Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, e trabalho no projeto Monitora Covid, mais uma parte de desenvolvimento e também a parte técnica do projeto. E eu vou apresentar para vocês, então, um pouco da história do projeto, de onde ele veio, de onde surgiu a ideia e como que o tema da pandemia está sendo tratado no projeto agora. E depois o Diego vai falar também algumas coisas, complementar e falar também sobre as notas técnicas que a gente tem soltado regularmente. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Então, o projeto que a gente trabalha, né, intitulado Monitora Covid-19, o objetivo dele é monitorar a pandemia. E, bom, quase tudo no Brasil começa depois do carnaval, inclusive a epidemia. E a gente meio que começou também dessa forma. Ainda chamada de epidemia, ela já tinha começado em outros países, na China, depois alguns países na Europa, e a gente estava naquela expectativa, né, de quando isso vai chegar no Brasil, como vai chegar e o que vai acontecer, lá de idos de final de fevereiro para começo de março. Então a ideia surgiu nessa época, antes da epidemia chegar no território brasileiro, e a gente começou a pensar, nós que somos pesquisadores, estudantes, do Laboratório de Informação em Saúde, que é um laboratório que fica dentro do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. Então tem a Fiocruz, dentro da Fiocruz tem o Instituto de Comunicação e Informação em Saúde, dentro desse instituto tem o Laboratório de Informação em Saúde, que é onde a gente fica. Então nós começamos a pensar, né, o que a gente pode fazer em termos de fornecer informações, leituras sobre informação de saúde e epidemia. Ainda não tinha chegado no Brasil, a gente começou então a pensar em países, conforme a epidemia foi avançando no Brasil, a gente começou a ter mais informação e também a colocar mais informação dentro desse projeto. Então, tudo começou com uma planilha em Excel, planilha que o Diego montou, e a gente estava ali acompanhando o crescimento da quantidade de casos, de óbitos nos países, tentando ver quem crescia mais rápido, quem crescia mais devagar, se a gente crescer desse mesmo jeito no Brasil, o que ia acontecer. E, bom, manter planilha é uma coisa complicada, ficar atualizando todo dia, né? Saiu dado novo,
a gente trabalhava com dado do CDC europeu, né, o SCDC. Aí todo dia a gente baixava, atualizava a planilha, aí dava erro na planilha. Bom, daí a gente começou a pensar em estruturar mais a ideia. A ideia é formar um projeto e algo que fosse acessível pela web. E daí surgiu a primeira versão lá atrás do projeto Monitora Covid-19. A primeira versão foi ao ar no dia 23 de março. Tinha lá humilde 6 abas, falando mais sobre a quantidade de casos e óbitos nos países e no Brasil. Era a informação que tinha na época. E, bom, de 23 de março para agora, em agosto, a gente já está com em torno de 27 abas, abordando diversos aspectos, diversas formas de você enxergar as informações da epidemia. E a gente sempre tenta fazer isso de forma comparativa, né? O DNA que começou lá no começo do projeto, a gente tenta manter isso até agora, é possibilitar sempre comparações. Comparar o Brasil com outros países com estados, municípios, a gente conseguir cruzar as informações de vários níveis geográficos, de países a municípios, e a gente tentar fazer comparações sempre que possível. É isso que a gente tenta fazer em todas as abas. Então, no formato atual do projeto, a primeira aba é essa daqui, que é o painel Brasil. A gente apresenta nessa aba a quantidade de casos que tem, óbitos para cada estado. Essa aba foi criada na época do apagão de dados, foi quando o Ministério da Saúde tirou do ar os sistemas de casos, né, que disponibilizava, e, bom, vamos tentar complementar isso de alguma forma e manter essa informação no ar em algum canal. Daí surgiu a ideia para essa aba. Daí a gente coloca casos e óbitos tanto acumulados como novos no no boletim epidemiológico do dia, e também a taxa, né? Aquela conta que a gente faz para a população. A quantidade de casos dividido pelo tamanho da população por 100 mil habitantes. E os totais, né? Os totais que cada vez mais assustam a gente, né? Chegando aí a quase 3 milhões de casos, chegando a quase 100 mil casos, óbitos no total. E depois do painel Brasil, a gente também fez uma aba por estados. Então, bom, no Brasil a gente tem cada UF, e para cada UF a gente pode ter os municípios. Então, nessa aba, a gente permite o usuário escolher o estado de interesse, e ele pode comparar, né, os municípios desse estado, fica ali ordenado pela quantidade de casos acumulados, dá o total os totais, né, do estado, e essa comparação por município. Uma outra aba que a gente fez é a chamada de linha do tempo. Nessa linha do tempo, a gente tenta relativizar a quantidade de casos ou de óbitos para cada UF ou para cada município. E a ideia aqui é, na verdade, entender qual foi a semana com a maior quantidade de casos em cada UF ou em cada município de uma UF. Então, mesmo que São Paulo vai ter muito mais casos ou muito mais óbito que outra UF, quando foi essa pior semana? Em São Paulo, quando foi a pior semana do Acre, quando foi a pior semana do Rio de Janeiro? Essa pior semana é essa que fica em vermelho, mais intenso. Enquanto mais casos ou mais óbitos, mais vermelho fica. Menos casos ou menos óbitos, mais azul. Então, com esse gráfico, né, com esse heatmap, a gente tenta ilustrar um pouco a ideia do pico e o platô, como está a situação nessas unidades. O pico seria esse quadrado mais vermelho, e enquanto depois desse pico, se fica ainda tons de laranja, avermelhados, a gente está no platô. Tem estados aqui como Paraíba, teve um pico, depois começou a cair, depois chegou a ter quase outro pico. Então a gente vai vendo essa dinâmica no tempo, por estados ou por municípios. Isso a gente também fez uma nota técnica, talvez o Diego fale um pouco mais sobre ela depois. Então a ideia aqui é ilustrar essas quantidades de casos e óbitos no Brasil. Depois a gente tem algumas abas de incidência, que é a quantidade de casos novos, e também uma outra aba sobre casos acumulados, que são aqueles gráficos mais tradicionais, né? Por dia, no caso da incidência, por dia
dia calendário, né? E a gente tem ali a quantidade registrada, reportada ao Ministério da Saúde de casos novos em cada UF, em cada município. E aqui nessa parte de cima, o usuário pode também selecionar outros países. Quero comparar uma cidade no interior de Minas, Juiz de Fora, com o estado da Paraíba e a Itália. Eu posso colocar um município, um estado e um país no mesmo gráfico. E também permite trocar o eixo desse gráfico, né? Colocar a escala logarítmica, também a média móvel, que está sendo bastante utilizada agora, também já tinha essa função da média móvel nesse gráfico. A outra aba é sobre casos acumulados, que é a contagem dia após dia, né? A soma dia após dia de casos e óbitos. E nessa aba a gente colocou, além da contagem pura e simples, a gente colocou também a taxa por 100 mil habitantes. Isso permite a gente comparar melhor municípios, estados e países, comparações, né, entre eles, considerando o tamanho da população. Senão, municípios maiores, países maiores vão ter sempre, teoricamente, vão ter mais casos. Então, a gente relativiza as quantidades pela população, isso dá um pouco de controle nessas comparações. Então, até essa aba é o que a gente trabalha com as quantidades de casos notificados oficiais. É o que sai nos boletins que vão na televisão, é o que sai nos relatórios que vão para a OMS, para John Hopkins, que é um dos países, né? É o dado oficial, é o que tem nessas abas iniciais. Depois dessas abas... Rapidinho, Rafael, deixa eu só fazer uma... É porque eu recebi uma pergunta aqui da Débora Ramos, tem a ver com o que você está falando aí. Ela pergunta se os dados do estado de São Paulo, por exemplo, são os mesmos do site do governo do estado. É a mesma fonte, é isso. É legal a gente falar sobre isso também, né? Quais são as fontes de dados que a gente tem no projeto? Hoje a gente trabalha com mais de 10 fontes de dados no projeto. Não só para a quantidade de casos e óbitos, mas também para outras informações, que a gente vai falar daqui a pouco. Da onde que o projeto está tirando os dados de casos e óbitos de Covid no Brasil? Hoje a gente está tirando esses dados do projeto Brasil I.O. A gente está extraindo diretamente do repositório deles a quantidade de casos e óbitos. Isso está vindo do Brasil I.O. Essa decisão a gente tomou devido à instabilidade que estava tendo no Ministério da Saúde, fornecer esses dados diariamente, no mesmo horário, de forma legível por máquina. Então, é difícil manter um sistema quando as coisas ficam variando muito os formatos. Daí foi o ponto de decisão de usar o projeto Brasil I.O. Acho que muitos de vocês já devem conhecer esse projeto. E também ele já permitia, desde o início lá da epidemia no Brasil, já permitia ter os dados por município, algo que interessava a gente. Então, os dados de São Paulo hoje, eles são iguais ao que é registrado pelo Brasil I.O. E o Brasil I.O. coleta esses dados dos boletins epidemiológicos que são disponibilizados por cada secretaria estadual. Então, teoricamente, seria o mesmo dado que estaria no boletim do Ministério da Saúde. Às vezes, o que a gente observa é ter alguma defasagem de tempo. Às vezes, a Secretaria Estadual de algum estado publica um boletim, o Ministério da Saúde usa esse boletim, aí depois a própria Secretaria Estadual retifica e lança um novo boletim. Aí, às vezes, o Brasil I.O. reage mais rápido, atualiza o dado, o Ministério vai atualizar no dia seguinte. Então, às vezes, acontece uma defasagem de um dia ou 2 dias, ou de finais de semana entre esses dados. Mas a gente vai sempre acompanhando e ver e fica vendo, né, se está tudo fazendo sentido, se tem algum erro mais grosseiro. O próprio Brasil I.O. tem todo um mecanismo de conferência de dados. Então, em cada estado, pelo menos 2 pessoas, né, um digita, outro confere. Eles têm um mecanismo bem confiável que foi sendo melhorado com o tempo para a conferência desses dados. Então, nessas abas até aqui, a gente está usando dados
os dados comuns sobre Covid, a contagem de casos e óbitos reportados pelas secretarias estaduais de saúde ou pelos países. Nas outras abas, nas abas seguintes, aí a gente apresenta dados que complementam a quantidade de casos e óbitos, dados complementares que melhoram o retrato geral da epidemia, tanto no Brasil quanto em outros lugares, quando é possível. A primeira aba que a gente colocou mais nesse sentido é sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave, o SRAG. Isso aí, de vez em quando aparece na mídia também. De onde que a gente tira esse dado? Esse dado ele é obtido, né, em formato aberto, de um outro projeto da própria Fiocruz, que é o projeto Infogripe. O que é esse dado? O que é SRAG? SRAG é uma condição clínica de um paciente que ele está com uma gripe forte. Ele está com uma condição gripal aguda e grave. Isso é reportado no Ministério da Saúde através de um sistema chamado CIVEP-GRIPE. E esse caso de gripe grave é acompanhado mais de perto, através de exames laboratoriais, o tal do RT-PCR, que é o que vai dar o diagnóstico de qual vírus está causando esse caso de gripe grave. Então, junto quando os casos começaram a aparecer no Brasil, o pessoal do Infogripe, que é o projeto da Fiocruz que monitora esses casos de SRAG no Brasil, começou também a acompanhar a quantidade de casos gerais de SRAG no Brasil. E esse primeiro gráfico mostra bem isso, né? A gente tem em preto e em azul a quantidade de casos de SRAG nos anos anteriores, e em verde a quantidade de SRAG desse ano. Então, mesmo que esteja aguardando o exame laboratorial, aguardando confirmação, é um caso ainda insuspeito, mas a quantidade de casos é tão grande e tão superior dos anos anteriores que já evidencia bem a situação da epidemia, tanto para o UF quanto para o Brasil como um todo. Então, nessa aba tem outras comparações também, depois abrindo o site pode explorar mais isso, mas é a aba que a gente tenta apresentar de forma mais sintética esses casos de SRAG, tanto no Brasil como um todo, quanto para o UF. E os dados mais detalhados sobre isso aí podem ser encontrados no próprio sistema Infogripe. A gente pode colocar o link aqui depois. Uma outra aba que a gente colocou, essa um pouco mais nova, são reportes de sintomas, pessoas com sintomas de Covid. A Universidade de Maryland a gente colocou no Facebook uma pesquisa perguntando para usuários do Facebook se você tem sintomas de Covid. Então, isso aparece na timeline do usuário do Facebook. Se ele abre esse convite à pesquisa, ele vai responder uma série de perguntas falando dos sintomas, da situação dele. E esses dados são disponibilizados também de forma aberta para alguns países, né? E dentro do Brasil para o UF, com 2, 3 dias de defasagem. Então, isso acompanha até um pouco aquele projeto da Federal de Pelotas, da prevalência. Assim, o percentual de pessoas com sintomas está acompanhando um pouquinho até aquela prevalência lá do pessoal de Pelotas, os percentuais são próximos. É um dado que a gente quer explorar mais, a gente está fazendo um acordo, uma tratativa com o Facebook para conseguir esses dados mais granulares, né? Ter a informação individual anonimizada para a gente poder fazer cruzamentos, mas por enquanto esse dado de percentual é o que a gente tem, né? O Brasil e o UF. E é diário com uma amostra bem grande, isso que é o legal do dado, a amostra é bem grande. Então isso dá um nível de confiança, um intervalo de confiança bem interessante para trabalhar. Outra aba que a gente criou foi trabalhar em cima da quantidade de casos e óbitos e tentar fazer algumas leituras sobre isso. A primeira leitura que a gente tentou fazer nessa época foi verificar quanto tempo está demorando para Brasil, estados, municípios, países, quanto tempo está demorando para duplicar a quantidade de casos.
Então, a gente vê aqui nesse gráfico para Brasil, casos acumulados, e cada linha vertical foi um ponto no tempo, um dia no tempo, que a quantidade de casos dobrou. Teve o dobro da quantidade de casos anterior. Inclusive, agora, no dia 3 de agosto, ontem, a gente dobramos novamente a quantidade de casos, que estava ali no comecinho, finalzinho de junho. Isso dá uma ideia um pouco da velocidade da epidemia. Uma outra aba que a gente apresenta é um fator de crescimento, que é uma saída algébrica, uma contabilidade que a gente faz, que tenta responder o seguinte: se o Brasil, por exemplo, tivesse com o mesmo comportamento da Itália a partir de hoje, quantos casos nós teríamos? Ou se a gente tivesse com a mesma velocidade de crescimento que a França há um mês atrás, quantos casos nós teríamos hoje? Então, se a gente tivesse com o mesmo comportamento social, com o mesmo controle epidêmico de outros países, outras unidades, quanto de casos ou de óbitos nós teríamos no Brasil ou nessa outra unidade? A gente tenta fazer uma espécie de simulação com isso. Outras abas que a gente tem a parte de mapas, que é onde a gente tenta observar a interiorização da epidemia no Brasil. Aí a gente tenta acompanhar não só com gráfico, mas também não só com mapa, mas também com gráfico, a quantidade de casos por tamanho de município. Então, lá em meados de março, todas as cidades com mais de 500 mil habitantes já tinham casos reportados de Covid. E agora, né, em agosto, a gente está beirando aí 90% de municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes também com casos de Covid. A gente vai vendo por tamanho do município, como que está esse percentual. Isso dá uma ideia da interiorização da epidemia no Brasil. Isso dá para ver também por município, por UF especificamente, casos e óbitos, e Brasil como um todo. Outra aba que a gente tem trabalhado é usando dados sobre as medidas de combate, tanto nos estados quanto nos municípios. O que a gente tenta fazer nessas abas? A gente pega dados do Waze, do Movit e do Google sobre mobilidade urbana. O Waze vai falar de congestionamentos, o Movit sobre transporte público e o Google sobre circulação de pessoas em determinados tipos de áreas, parques, farmácias, residências. Isso dá uma ideia da resposta da população sobre os decretos de isolamento social. Então, a gente vê nesses gráficos, é sempre em relação a uma linha base, né? Antes da epidemia tinha um nível de circulação, e como está na epidemia em relação a essa semana. Aí a gente vê essas quedas nesses gráficos. E aqui em janeiro, por exemplo, essa tendência de aumento novamente da quantidade de congestionamentos, o que dá uma ideia da circulação de pessoas. E a gente plota nesses gráficos também os decretos que estão sendo publicados sobre Covid, no federais e estaduais. Então, dá uma ideia assim, do efeito do decreto na circulação de pessoas, seja em funcionamento, seja em transporte público. Dá uma ideia dessa resposta. Outra aba que a gente tem trabalhado é sobre população em risco. Aqui na Fiocruz tem um pessoal que trabalha com a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, que é uma pesquisa feita em conjunto, né? Uma pesquisa do BGE com a parceria da Fiocruz. Então, é uma pesquisa bem detalhada e a gente consegue dados por UF e dá uma ideia, por exemplo, da população em risco que reside com escolares. Quantidade de idosos com doenças crônicas que moram com crianças em idade escolar. Isso é uma informação que a gente pegou para trabalhar essa tendência de volta às aulas. Qual a população em risco que estaria exposta com essas crianças voltando às aulas? Você tem adultos, idosos com doenças crônicas que moram com essas crianças. Essas são algumas das abas que a gente tem no sistema. Cada aba daria para fazer pelo menos uns 20 minutos de apresentação e detalhamento. Aqui eu tentei dar uma ideia geral. E
Eu falei um pouco do Brasil I/O, quero falar novamente, que ele tem sido essencial para a gente disponibilizar esses dados do Brasil para municípios e UF, sempre de uma forma continuamente atualizada e legível para o PAC, tem sido um parceiro muito importante para a gente. Então, um agradecimento nosso do projeto ao Brasil I/O. Então, o projeto está no ar, o nosso projeto, o Monitório Covid, está no ar desde o dia 23 de março. Até ontem a gente teve mais de 168 mil usuários que já abriram o sistema aí mais de 350 mil vezes para se informar sobre a pandemia. A gente tem alguns picos de acesso que são bem interessantes. Se não me engano, esse primeiro pico maior foi uma postagem do do Átila Lamarino, que falou sobre o sistema. Aí bomba, né? E depois outro pico que a gente teve foi no apagão de dados. Aí muitos usuários buscaram a gente como uma fonte de informação confiável sobre a pandemia. E a gente tem conseguido manter uma quantidade constante de usuários consultando a nossa plataforma para se informar sobre a epidemia, tanto através das abas, dos gráficos que eu mostrei, também com as notas técnicas, que o Diego vai falar um pouco agora. Esse é o endereço do projeto. Aí eu passo a palavra para o Alexandre, para o Diego, para a gente continuar. Legal. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, Rafael. Você mostrou uma aba ali sobre, você disse que é uma aba nova, né, sobre relatos de pessoas com sintomas de Covid. O Daniel está perguntando se dá para saber quais são os sintomas mais relatados, se dá para separar em tipos de sintoma aquele gráfico. Tá. Na informação que é disponibilizada abertamente pelo Facebook, a Universidade Maryland, não dá para saber. Mas existe o dado detalhado e a gente está tentando fazer uma parceria com eles, um acordo internacional para ter acesso a esse dado anonimizado, detalhado. Aí sim a gente vai ter essas informações de quais sintomas. Entendi. O Daniel está perguntando também como vai funcionar, se der certo, essa parceria com o Facebook. Se você puder dar mais detalhes sobre como que isso vai funcionar. Bom, no momento, a parceria está sendo avaliada juridicamente pela Fiocruz, né? É necessário fazer as etapas. O próprio Facebook toma uma série de salvaguardas por causa daqueles problemas que já teve em vazamento de dados, informações de usuários, informações pessoais. Então, o uso desses dados é cercado de um regimento jurídico bem pesado. Então, eu não consigo ainda dar detalhes como que a gente vai disponibilizar essas informações, qual nível que a gente vai poder fazer isso, mas é algo que a gente está trabalhando para trazer o mais rápido possível também. Entendi. Diego, se você quiser, então, falar um pouquinho sobre as notas técnicas. Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Fiz uma apresentação aqui bem rápida, para a gente abordar algumas das notas técnicas. Deixa eu colocar aqui no começo. Tem muito slide, mas eu vou falar bem rápido. Bom, então, junto com o sistema que a gente foi desenvolvendo, a gente viu a necessidade de fazer alguns alertas, né? A gente acompanhou aqui no Brasil, infelizmente, faltou, né, muita diretriz a nível de governo central, de orientação, tanto para os estados quanto para os municípios. Então, a gente começou a utilizar a base de dados do sistema para fazer essas notas técnicas e alguns outros grupos também têm utilizado esses dados para realizar esse tipo de análise, né? E a missão, né, do Instituto, no qual a gente está vinculado, né? Eu trabalho no ICICT desde 2009, virei servidor em 2016, e a principal função do nosso instituto é reunir informações e divulgar essas informações, né? Para desenvolver estratégias, enfim, no campo da informação, comunicação, ciência e tecnologia. Nesse sentido, está sendo muito interessante a experiência que a gente está tendo nessa pandemia, né? A gente tem tentado tirar
algumas questões que valham a pena, apesar dessa tragédia, né? E a aproximação, principalmente com cientistas, jornalistas de dados, tem enriquecido bastante o nosso trabalho. A gente espera desenvolver isso mais para o futuro, né? Bom, então, a primeira nota técnica que a gente fez, no dia 2 de abril, a gente já imaginava, né, pelo processo epidêmico, que já é conhecido, né, historicamente, a gente já imaginava que a doença ia se interiorizar. E a gente lançou essa nota técnica, acredito que foi um dos primeiros institutos de pesquisa a apontarem essa questão, e a gente fez essa nota junto com o IBGE, né? Essa primeira nota a gente utilizou o REGIC, né, que é a região de influência de cidades, que era o REGIC até então o mais o disponível, que era o REGIC de 2008, mas através de uma parceria com o IBGE, eles liberaram para a gente o dado do REGIC de 2018, do componente saúde. Todo o REGIC foi lançado agora, mês passado, né? E o REGIC é uma pesquisa bastante interessante do IBGE, que tenta mapear essas redes através de inquérito. Então, eles vão nos municípios e tentam entender para onde é que as populações se deslocam para resolver problema, inclusive problema de saúde. Então, eles disponibilizaram para a gente essa informação. Acho que congelou. Isso tá me ouvindo? Agora sim. É que deu uma congeladinha, mas agora voltou. A gente precisaria de uma união das esferas de governo, porque a doença ia se espalhar e existiam dois tempos, né? A ida da doença para o interior e o retorno das pessoas para os municípios maiores procurando atendimento. Então, no dia 2 de abril, a gente falou sobre isso. As principais conclusões da nota foram exatamente essa, né? Que as grandes cidades elas estavam sendo mais afetadas, né? Mas que a doença ia se deslocar para essas cidades menores, principalmente através do transporte rodoviário e, no caso da Amazônia, por exemplo, transporte fluvial, né? A doença entrou na Amazônia através dos rios. A gente também apontou que precisaria estar atento a esse fluxo de pacientes. É um tema que a gente já estuda há algum tempo, Rafa, a gente tem alguns artigos já publicados sobre essa questão de fluxo, né, e regionalização dos serviços de saúde, porque não é viável economicamente, nem razoável do ponto de vista lógico do sistema de saúde, que cada município tem um UTI. Então, você tem uma rede de atendimento de alta complexidade que atende o município polo e os municípios vizinhos. E é curioso que nessa nota, a gente, no começo da pandemia, toda a comunidade científica tem aprendido muito, né? Existia, sim, essa questão sobre o comportamento da pandemia em relação do vírus, em relação ao clima, né? Então, a gente até apontou que poderia, sim, acontecer, no caso do sul, né? Que o clima chegando frio e o clima seco, poderia ser mais preocupante. Hoje a gente sabe que, na verdade, o clima ele não respeita boa parte do que a gente imaginava, né, de um vírus de doença respiratória, né, transmissão respiratória. Ele ignora o frio, ignora o calor, ele simplesmente se dissemina. E a gente viu isso posteriormente. Mas nessa primeira nota, no dia 2 de abril, como existia ainda um conhecimento, ainda existe, né, entre nós um conhecimento bastante parcial sobre todo o problema, porque a gente está 6 meses, né, com esse vírus e tentando entender qual é o comportamento dele. Então, nessa nota a gente faz esse ponto, né, sobre o inverno. E depois a gente viu que não tem nada disso, né, que o vírus não está muito preocupado com temperatura, clima, ele se aproveita da aglomeração e é assim que ele se espalha. Bom, no dia 17 de abril, e a gente tem sempre tentado soltar essas notas com uma certa frequência, abordando principalmente os dados do sistema e alguns problemas que estão em pauta, né? Exatamente para tentar auxiliar na tomada de decisão. No dia 17 de abril, a gente fez essa primeira nota mostrando essa questão da interiorização, utilizando as categorias do REGIC, né? Eles dividem os municípios em metrópole, capital regional, centro subregional, centro de zona e centro local. Então, quando a gente começou a fazer essa nota, a gente ficou bastante assustado com a velocidade que a doença estava se disseminando, tanto territorialmente, né,
do ponto de vista de ocupação do território do país, mas também dentro das unidades de análise, quando você considera uma determinada unidade para estar fazendo avaliação. Então, no Brasil, por exemplo, utilizando aquela questão da velocidade, né, de duplicação de casos, e a velocidade em que a epidemia estava se espalhando, a gente apontou que o Brasil estava duplicando os casos, né, a cada 5 dias, né, os óbitos, a cada 5 dias, o Brasil estava duplicando o volume de óbitos. Ainda era um volume pequeno, esse indicador ele tem uma janela de oportunidade. Depois que você, no começo da epidemia, a gente sabe que ele tem uma velocidade maior por conta do volume, e depois, no final da epidemia, a gente sabe também que ele fica limitado também por conta do volume. Você passa a ter muito caso, e aí tempo para você duplicar demora. Mas se você fizer uma análise comparativa entre países, você consegue entender comparativamente essa velocidade. No caso aqui do Brasil, a gente tinha visto 5 dias, né, para a duplicação de óbitos, e os Estados Unidos com 6 dias. O Equador com 6 dias foi aqui mais ou menos naquela época em que a gente viu aquelas cenas lamentáveis, né, de pessoas mortas em ruas, enfim, que se espalhou naquelas imagens lamentáveis da mortalidade no Equador. E a gente fez isso também para municípios, né? A doença ainda estava bastante concentrada em São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente fez essa nota apontando esse problema. A velocidade da epidemia era muito acelerada e a gente precisava tomar algumas medidas mais restritivas, evitar a disseminação do vírus. O que não aconteceu? Por isso que essa velocidade, tanto numa unidade de análise específica quanto na abrangência territorial, ela foi aceleradíssima, e a gente vê nesse gráfico, né, como é que isso se deu. Bom, no dia 28 de abril, teve todo um movimento, né, para a disponibilização de dados, e a gente começou a utilizar os dados do registro civil, né? Então, no dia 28 de abril, a gente fez essa nota apontando esses dados de óbitos do registro civil. Posteriormente, a gente desistiu de estar utilizando esses dados, porque a gente foi fazer uma análise retrospectiva dos dados do registro civil em comparação com os dados do Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, e a gente observou que existe uma questão ali dentro desse sistema, né, dos cartórios, que não contemplam todos os municípios, e em alguns anos, a gente analisou 2015 até 2019, em alguns anos você tinha um subregistro em torno de 400 mil óbitos que não estavam incluídos no sistema, tá? No sistema do registro civil, no sistema digital. Isso tem a ver com vários aspectos da organização do nosso território, do nosso país, né? Então, você tem muito município pequeno, que não é totalmente digitalizado. Então, a gente fez essa análise também estratificada por UFs, e a gente constatou isso, né, em regiões, principalmente da Amazônia, você tinha uma subnotificação dentro do sistema do registro civil bastante alta. Em outros estados, como São Paulo, por exemplo, essa diferença era muito pequena, embora existisse, era uma diferença muito pequena. Então, o dado do sistema oficial de mortalidade, ele era compatível com o dado do registro civil, mas a gente acabou desistindo de utilizar esses dados, porque como a gente não tem o conhecimento de como é feito esse processo, mais ou menos o que o Rafa falou, a gente usa o dado do Brasil.io e confia no dado do Brasil.io porque a gente conhece a lógica que o dado é construído e disponibilizado. No caso do registro civil, a gente não conhece. A gente até tentou entrar em contato, entender quem são esses cartórios que informam, os que não informam. Como a gente não obteve essa resposta, a gente optou por não estar mais utilizando esses dados e esperar, né, o dado preliminar do SIM, porque pelo menos ali a gente sabe o quanto a gente está errando e aonde a gente está errando. Esse é o ponto, né? Mas a gente fez essa nota apontando, né, sobre esses dados, e a gente tinha aí um comportamento de muito mais óbitos por conta do registro civil em relação aos óbitos de Covid registrados no Ministério. Bom, uma outra nota interessante que a gente fez também é uma nota do dia 11 de maio, que a gente utilizou os dados do SRAG e os dados do CIVEP, né, que na verdade são os dados que alimentam o sistema do Infogripe, né, e esse dado de síndrome respiratória aguda grave. E eu destaquei aqui dois gráficos bastante interessantes. Existia muito um debate, principalmente no início da pandemia, de que estavam se omitindo os dados por classe e renda.
E eu me lembro que em várias oportunidades a gente conversava com alguns jornalistas e tentava apontar que não era bem assim. Eu lembro até de ter dito, falou, calma, porque a doença chegou primeiro nas populações mais ricas e ela vai migrar. Do mesmo jeito, e essa lógica se aplica também aos municípios, né? A doença chegou nos municípios mais ricos através dos aeroportos e depois ela migrou para os municípios mais pobres. A mesma lógica se aplica à população quando a gente fala em raça-cor. Então, a gente teve primeiro esse pico, principalmente nas populações, a população branca, né, mais rica aqui no país, e depois a gente teve essa inversão. O curioso desse gráfico é que esse gráfico de cima, que a gente aponta os óbitos, a gente teve uma inversão dos óbitos antes da inversão dos casos. E isso não é lógico do ponto de vista epidemiológico, né? A tendência é que você primeiro tivesse uma inversão dos casos para depois você ter uma inversão dos óbitos, porque existe essa defasagem, né, do número dado que você tem um caso até que esse caso evolua para um óbito. A gente apontou que provavelmente isso sim teria alguma relação com a subnotificação, né? Então você acabava fazendo o registro do óbito na população negra, mas como você testa menos a população negra, você tem o caso, ele só vai fazer essa inversão em termos de volume populacional depois. Então, no dia 3 de maio, você tem uma inversão dos casos, mas a inversão dos óbitos aconteceu no dia 17 de abril. Então, primeiro mudou o volume de óbitos na população negra para depois mudar o volume de casos na população negra, o que é um forte indicativo de subnotificação nesse grupo populacional, infelizmente. Bom, dentro dessa nota, e também é uma coisa que a gente tem se debruçado e é uma questão muito importante para a gente entender o processo epidêmico, principalmente do ponto de vista epidemiológico, é essa questão do dia do evento, né, e o dia em que o dado é divulgado, por exemplo. O que a gente vê na TV hoje, a gente sabe que não é necessariamente a data em que ocorreu o evento, né? Nessa nota, a gente aponta também a questão da qualidade da informação. Se a gente tivesse uma informação muito bem preenchida, a gente conseguiria acompanhar esses pacientes e entender em diferentes unidades hospitalares, estados, enfim, qual é o comportamento, né? Quais são os padrões que a gente observa, dado que uma pessoa entra numa unidade hospitalar, né, apresenta o primeiro sintoma, até que ela evolua para uma internação, e dessa internação até que vá a uma UTI, da UTI até que eventualmente venha a óbito. Esses tempos epidêmicos são muito importantes exatamente para a gente tentar corrigir algum problema que pode estar acontecendo em uma unidade da federação, ou em um determinado hospital, e pode ser aplicado essa abordagem diferenciada em outras unidades. Isso também faltou. Isso também faltou e faltou muito. Porque, enfim, faltou um monte de coisa, depois a gente pode falar sobre isso. Mas uma organização estratégica deveria estar acompanhando esses dados e identificando práticas que solucionem o problema, e essas práticas tinham que ser divulgadas, né? Quanto mais divulgadas para o restante das unidades hospitalares, maior o número de vidas que a gente poderia estar poupando. Então, quando a gente olha aí, por exemplo, no DF, eu vou tirar o Acre, porque o Acre o volume é muito pequeno e a informação é muito ruim, muito mal preenchida. Então, no DF, você tem um número de dias muito menor, dado que a pessoa apresenta o primeiro sintoma até que evolua para uma internação, né? Ali em cima, no Rio de Janeiro, você tem um número de dias muito maior, né? E a mesma coisa o outro gráfico, a data da internação até que o caso evolua para uma internação em UTI. O que é que está acontecendo para que esse número de dias seja menor ou maior? É o perfil populacional? É a prática, a conduta médica adotada? É algum problema de falta de recurso no hospital? Enfim, todas essas questões a gente poderia ter abordado de uma maneira mais adequada se esses dados, primeiramente, tivessem sido melhores preenchidos. Mas para que eles fossem melhores preenchidos, você também precisa de uma diretriz, uma orientação a nível de governo central, que também não aconteceu. Bom, então a gente mostra aí uma das principais conclusões dessa nota: 35% dos casos de síndrome respiratória foram classificados como Covid, 58% não tinham o agente etiológico identificado. Então, nessa fase do processo epidêmico, 58% dos casos a gente nem sabia o que estava acontecendo, mas estava entrando no registro de SRAI. A gente vê também que grande parte do número de internados
que evoluem para a UTI levavam até 4 dias para que isso ocorresse. Possivelmente, essa relação é diretamente ligada à chegada do paciente, às condições de chegada do paciente à unidade hospitalar, bem como o perfil, né, populacional, perfil demográfico, paciente mais idoso evolui mais rápido para a UTI. De qualquer forma, é um número assustador, 4 dias, dado que a pessoa entra no hospital, até necessitar de uma UTI, considerando o volume de casos que a gente teve, depois a gente vê isso expresso nos indicadores de mortalidade, né? É essa baixa qualidade do preenchimento que limita, né, essas análises, e também essa questão do processo de analisar a internação e de escrever essas características epidemiológicas, né, para formar política, para formular política de saúde. É isso que eu acho que falta um pouco para os nossos gestores entenderem, que você tem que formular política com base em dado e não com base em achismo, né? Bom, no dia 18 de maio, a gente fez uma nova nota apontando exatamente a questão das regiões de saúde. Isso não é novo. As regiões de saúde elas são colocadas na Lei 8080, que fundamenta o SUS. Lá você já tem a orientação da conformação dessas regiões de saúde para fornecer atendimento à população. Existe uma grande dificuldade, principalmente a nível de governança, né? Se a gente for pensar, bom, então a gente vai juntar alguns municípios e vamos destinar um recurso para esses municípios para que faça principalmente gerencie esse atendimento de alta complexidade. Quem vai administrar essa grana, né? A gente vai deixar no município polo? Não. Então, existe um problema de governança aí que a gente não consegue solucionar. A gente precisa entender também que o SUS, na sua formação, ele teve uma descentralização do serviço, que é bom, isso é bom para o sistema de saúde, você descentraliza, então, a nível local, você consegue tomar decisões, mas, por um lado, isso é ruim, porque quando a gente pensa, principalmente no caso da Covid, né, que você precisa ter essa organização para atendimento de alta complexidade, os municípios precisam conversar, você precisa ter um sistema de governança, porque não dá para um município, eu não vou falar com o outro município, porque ele é de um determinado partido e eu sou do outro e a gente não pode trabalhar junto. O reflexo a gente vê no caso da Covid. Então, a gente apontou o avanço da doença segundo essas regiões de saúde, né, os casos e os óbitos, e a gente viu aqui que, enfim, nesse momento ela estava chegando aqui meados de abril, né, o Rio de Janeiro estava numa situação bastante difícil, principalmente aí o norte do país. A gente também apontou os recursos, então, entendendo que essa região de saúde seria, em tese, a nossa unidade de análise para diminuir a curva, porque eles falavam muito em achatar a curva, e ficou-se muito preocupado em achatar a curva do seu município, para proteger o sistema de saúde. Mas o sistema de saúde, principalmente de alta complexidade, ele funciona em rede. Então, a curva, em tese, que a gente deveria baixar, seria a curva das regiões de saúde, e não do município, não do estado, não seria essas curvas dessas redes de atenção. Então, a gente apontou nessa nota os recursos que a gente tinha, e segundo essas regiões, em tese, as curvas, e a gente vê, né, claramente a falta de recursos, principalmente no norte do país, interior do Nordeste, e uma situação muito mais confortável no Sul e Sudeste. E sempre foi assim, tá? A gente estuda isso há muito tempo, sempre foi assim. Você tem uma oferta de recursos muito maior no Sul e Sudeste do país e um déficit no Norte e Nordeste. E é um problema estrutural que a gente precisa atacar. Então, a gente identificou nessa época, em 18 de maio, que a gente já tinha mais de 93% das regiões de saúde já tinham um caso, né? A gente também apontou, né, que o número de regiões de saúde com óbito estava aumentando muito rápido, muito rápido. A gente tem 438 regiões de saúde. Aí, nessa data, os dados da análise eram de 30 de abril, a gente já tinha mais da metade, 264 regiões já com óbito. E a gente também aponta, né, essa questão do Nordeste, enfim, e quase 60% da população brasileira já estava sofrendo, já estava dentro de uma rede de saúde em que a doença já tinha chegado. E a gente deixou, isso ficou do ponto de vista, e isso é importante, a gente sempre apontava isso como uma estratégia, como uma orientação para o enfrentamento da doença, mas também foi ignorado solenemente. Bom, no dia 20 de maio, considerando, né, já essa questão da interiorização, a gente apontou o tempo de deslocamento. No fim desse processo epidêmico, a gente vai ver
já está ficando bastante evidente que esses tempos de deslocamento, eles são eles contribuem tanto para o óbito quanto a falta de recurso, né? A pessoa leva muito tempo para chegar a um determinado polo de atendimento. Hoje, por exemplo, atualmente, o Mato Grosso passa por um processo epidêmico bastante expressivo, porque a doença chegou em todo o estado quase que ao mesmo tempo, né? Atingiu os grandes municípios, os municípios polo e os municípios pequenos. Então, hoje, no Mato Grosso, se você precisar de um tratamento, de uma UTI, você tem que ir para um outro estado. Quem tem dinheiro está pegando avião e indo para São Paulo. A maior parte da população, não, né? Infelizmente, depois a gente vai ver a evolução dos óbitos por outras causas bastante acelerada lá. Então, essa é uma análise que a gente pega várias camadas, né, totalmente geoestatística, a gente pega várias camadas, a população, as unidades hospitalares e relevo, uso do solo, a malha rodoviária e hidrovias do OpenStreetMap. Isso tudo você vai fazendo um cálculo geoestatístico, ele traz para a gente essa mancha. Então, o que não tiver, a população que não está dentro dessa mancha, leva mais de 4 horas para chegar a um polo de atendimento. E a gente fez essa análise por estado e por regiões de saúde, e, de novo, a gente tem ali no sul, sudeste, né, o litoral do nordeste, a gente tem uma acessibilidade a menos de 4 horas para chegar a um polo de atendimento. E norte, centro-oeste, a gente tem, no Amazonas, por exemplo, a gente tem 60% da população que consegue chegar com menos de 4 horas a um polo de atendimento, município polo de atendimento. Isso depois a gente consegue entender, ajuda a entender o volume de óbitos que esses estados apresentaram. Você tem um ou dois polos que centralizam todo o atendimento e no restante do estado você não dá condições logísticas para que essa população chegue a tempo de ser atendida. Infelizmente, esse era um ponto em que o Ministério da Saúde poderia estar ajudando, né, a logística, tanto para levar essa população para ser atendida num polo de atendimento, quanto para levar equipamento. Mas também é uma oportunidade que a gente perdeu. Bom, a gente mostrou, né, ainda nessa nota, essa questão dos fluxos, né, da onde as pessoas estão indo, para onde elas estão se deslocando para buscar o atendimento, e nesse mapa da esquerda, através de uma análise de grafo, a gente mostra como é que são essas redes de fato baseadas nos fluxos. Então, apesar de ter uma conformação de regiões de saúde, a gente vê que em vários estados esses limites vão muito além dessa linha político-administrativa estadual. E a gente sempre apontava nessa nota também que precisaria de uma união entre unidades federadas. Não adiantava nem só o município olhar para ele, nem só o estado olhar para ele. A gente precisaria dessa união entre unidades federadas. Quando a gente olha, por exemplo, no Nordeste, se a gente for pegar ali a Bahia, ali, a Paraíba, né, Juazeiro e Petrolina, aquilo ali é uma coisa só. Então, não adianta Petrolina manter um isolamento social, Juazeiro fazer um relaxamento, porque o vírus não está se importando com isso, né? Então, se a gente for pensar em redes, de fato, a gente tem essas redes que se sobrepõem, Minas, São Paulo, o Mato Grosso com Pará e Rondônia, e isso seria um desdobramento dessas regiões de saúde para saber de onde essa população estaria vindo e quais seriam os recursos, em tese, que eu teria que me preparar para atender essa população de referência. Também perdemos essa oportunidade. Nessa análise, a gente mostrou que 7 milhões de pessoas estavam a mais de 4 horas no atendimento a uma unidade de alta complexidade, principalmente Amazonas, Pará, Mato Grosso, né? Vou acelerar aqui um pouquinho. Então, a gente fez uma nota em 8 de junho, já apontando que o isolamento nas grandes cidades ele estava acabando, mesmo não considerando os decretos, que é um pouco o que o Rafa falou. A gente tem os decretos, mas a gente também tem o comportamento da população e a falta de discurso, um discurso único, né, acaba levando a população a tomar as medidas que ela acha que tem que tomar, né, porque não tem orientação, então cada um faz o que quiser. Então a gente já apontava que apesar de não terem saído decretos que diziam que as pessoas poderiam voltar a circular, as pessoas já estavam fazendo isso e o sistema conseguiu captar isso de uma forma sensível, né? E a gente mostra aí para São Paulo, Rio, alguns municípios. E, de novo, a gente aponta, olha, os municípios grandes fazendo um processo de relaxamento vão influenciar nos municípios pequenos, né?
A rede, esse eu acho que é o grande ponto dessa doença, né? Ela se utiliza das redes. Então, mesmo das redes individuais, quando eu estou em isolamento, eu protejo o meu vizinho, o meu prédio, e isso também se aplica à unidade geográfica, né, espacial. O município, quando se protege, ele protege seu vizinho também. E os municípios maiores protegem ainda mais os municípios menores. Um reflexo disso, por exemplo, é o processo epidêmico em Belo Horizonte. Belo Horizonte fez um isolamento bem feito e a doença demorou a chegar no interior do estado. A doença foi chegar no interior do estado mais recentemente, porque você teve municípios grandes que fizeram esse processo de restrição de forma adequada, né? E isso dá tempo para a gente, o serviço de saúde, responder. Esse é o ponto. Quando a gente fala em abaixar a curva, a gente está falando em expandir o tempo epidêmico para dar tempo de atender todo mundo. Então, a gente aponta isso um pouco nessa nota. E pegando só esses dados de deslocamento, a gente já tinha aí quase 30 mil pessoas que tiveram que se deslocar para ser atendido em outros municípios. Então, tem municípios que atendiam entre 75% e 100% da população que o município atendia não era de residentes, eram de pessoas de outros municípios. O que mostra a importância da discussão de rede, né, e da tomada de decisão compartilhada e não isolada, como foi o que aconteceu. A questão do tempo epidêmico, o Rafael já falou um pouco, né, a gente tem aí você tem, no fundo, uma onda, uma única grande onda, né, em tempos diferentes, vai chegando nas unidades espaciais em tempos diferentes. Você tem, a gente usou como exemplo aqui o estado de Pernambuco, né, que já tinha um processo epidêmico mais avançado nessa data aí de 19 de junho, e aí a gente mostra como a doença, ela vai tanto os óbitos, né, e os casos, eles partem da capital, aí na semana 21, da região metropolitana, e quando a gente chega na semana 24, a gente já vê uma situação mais confortável na região metropolitana e um adensamento dessas áreas mais graves para óbitos no interior do estado, né? Então, a gente também chama atenção nessa nota que esses tempos epidêmicos precisam ser considerados. A gente vê hoje, mas o estado X tem apresentado uma diminuição. O estado como um todo, mas se a gente for pegar por município, tem regiões que estão numa situação mais crítica e outras regiões numa situação mais confortável. No fundo, a gente tem várias curvas epidemiológicas, quando você soma, você pode chegar a um platô, enfim, mais ou menos o que a gente está passando. Essa nota também é bastante importante, que a gente mostra o excesso de mortalidade. Aí a gente já tem dados consolidados do sistema de informação de mortalidade. Se debatia muito, né, que a Covid talvez não tivesse matando todas essas pessoas, mas a gente apontou, e desde o início, né, toda a comunidade científica tem apontado isso, olha, os leitos de UTI vão ser ocupados pela Covid e os outros problemas de saúde vão continuar acontecendo, e de fato foi isso que aconteceu. Quando a gente olha, a gente fez uma análise aqui para o município do Rio de Janeiro, e a gente olha esse excesso de mortalidade, e um dado que chamou bastante atenção é que você teve um excesso de mortalidade principalmente em outros estabelecimentos de saúde e em domicílios. Quando a gente pega aí o capítulo 1, né, algumas doenças infecciosas e parasitárias, a gente está falando de Covid, né? A Covid acabou entrando na CID B342, da infecção por coronavírus. Depois teve uma orientação do Ministério da OMS para incluir no código U, mas enfim, aí o processo já tinha acontecido e acabou sendo registrado nesse capítulo 1, e você teve muito óbito em outros estabelecimentos que são UPAs ou em domicílios. Então, isso é gente que não conseguiu ser atendida, gente que morreu com desassistência para a Covid. E quando a gente pega as outras causas, a gente vê também um aumento de neoplasias, morte por neoplasia, por câncer em domicílio. A diabetes, doenças endócrinas e metabológicas, entraria diabetes também, isso tudo óbito em domicílios. O que mostra a questão da desassistência. Então, no início do processo epidêmico no Rio de Janeiro, se estimavam 7 hospitais de campanha. Durante o processo, até chegaram a falar que teria sido superestimado, mas agora, quando a gente olha os dados, a gente vê que, na verdade, foi subestimado e o que aconteceu com o dinheiro que era para construir esses hospitais está refletido aí nesses óbitos que a gente observa. Além disso, a gente também viu muitos óbitos, principalmente de sinais e sintomas não clínicos, não laboratoriais, seriam as outras, não registrados, né? Você não faz a investigação do óbito, então você tem um aumento aí de 128%, isso aqui eu estou falando de porcentagem, tá, pessoal? Não é número absoluto,
é porcentagem, um aumento de 64% no total de óbitos no Rio de Janeiro, aqui no total. E se a gente for pegar aqui em via pública, por exemplo, a gente teve um aumento de 144%. Né? Causas externas, assassinatos, tudo isso são problemas secundários da Covid que a gente fez para o Rio de Janeiro e com a consolidação dos dados do Sim, a gente vai conseguir fazer isso para o Brasil todo. Como o Rio de Janeiro já tinha isso estruturado, a gente fez mais como um alerta. Olha, aconteceu isso no Rio, isso vai acontecer em outras cidades também. Depois a gente viu um estudo de um pessoal, acho que da USP, mostrando que aconteceu também em São Paulo e provavelmente a gente vai ver isso se repetir em vários outros municípios. E é um reflexo da inabilidade do poder público em preparar para atender essa população com Covid. Então, só no Rio de Janeiro foram mais de 7.400 óbitos a mais. Tá? Deixa eu acelerar aqui. Para finalizar, essa é a última. Para finalizar a questão da população em risco, que o Rafa falou, foi a última nota que a gente soltou, a gente pegou os dados do IBGE mostrando a população que vive com crianças em idade escolar. Então, a gente quase 10 milhões de pessoas, e a gente aponta nessa nota que acabar com o isolamento, voltar às aulas, para essa população é acabar com o isolamento social. Então, a gente não vai ter mais como retroceder nesse passo. Então, é um passo muito arriscado, precisa ser tomado com muita cautela. De novo, aí, reforçar o que o Rafa falou, agradecimento aí aos parceiros, somente ao Brasil I.O., que tem ajudado a gente nos dados, e era isso. Desculpa se eu me estendi. Não, legal, muita informação aí. Deixa eu voltar rapidinho ali na sua, acho que na penúltima nota, né, sobre os dados de mortes no Rio de Janeiro. Você falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. O Daniel está perguntando se dá para encontrar o número de mortes em domicílio de outros lugares. Sim. Então, é assim, Daniel, algumas cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza já o dado de mortalidade de uma maneira mais dinâmica. Né? Esse dado demora um pouco para ser consolidado, até 1 ano e meio. Agora o Ministério já está até divulgando algumas preliminares do dado do SIM, mas ele ainda não é consolidado. Mas algumas cidades, Rio de Janeiro, São Paulo tem um projeto que chama PROAIN, que é um projeto de investigação de mortalidade, que eles divulgam esses dados. Então, você consegue fazer para alguns municípios. Para a gente conseguir fazer para todo o Brasil, a gente vai ter que esperar o SIM ser consolidado. E leva um pouco de tempo, porque tem que ser um banco muito bem confiável, porque o banco do SIM, ele vai servir para fazer estimativa populacional, o TCU vai usar, o IBGE, todo mundo usa esse dado. Então, você precisa investigar o óbito, corrigir, enfim, então demora um pouco mais. Mas algumas cidades têm. Eu acho que São Paulo, Rio de Janeiro, acho que Fortaleza talvez também tem, e Manaus, eu acho que também tem. Entendi. E, gente, dá para baixar, a Débora Ramos está perguntando se dá para baixar os dados em formato de tabela ou em gráfico, os dados que vocês apresentam ali no Monitora. Boa parte dos gráficos que tem no Monitora tem um botão na parte superior direita que permite baixar em CSV ou Excel. E se vocês precisarem também de algum dado mais específico, um cruzamento, em outro formato, pode entrar em contato com a gente no projeto. Na aba sobre o projeto, tem um e-mail do projeto, pode mandar também um e-mail para a gente com uma solicitação mais específica, se pelo gráfico não resolver. Legal. Gente, a gente passou já um pouquinho do tempo que a gente tinha programado, né? Mas eu acho que foi muito legal, acho que vocês apresentaram coisas que vão ser muito úteis para quem está pesquisando dados sobre Covid, né? Especialmente num lugar onde a informação é tão fragmentada. Então, acho que foi bem legal. Acho que se vocês... Não sei se o Rafael ou se o Diego querem complementar alguma outra coisa, senão acho que a gente pode encaminhar aí para o encerramento. Bom, eu agradecer, né, o convite e pedir a todos que usem, né, usem o sistema, apontem os problemas, iniciativas, né, essas notas acho que servem um pouco para criar essas iniciativas mais locais também, e utilizem qualquer dúvida, a gente está à disposição para estar
estar ajudando, para estar auxiliando. E acho que quanto mais a gente divulgar essa informação e apontando, né, os problemas, né, que essa informação tem, melhor a informação ela passa a ser coletada e todo mundo avança junto, né? Quero também agradecer o convite, a oportunidade de apresentar nosso projeto para vocês e dizer que a gente está aberto também no projeto a demandas, tanto da sociedade civil como um todo, como de jornalistas, entrevistas, pedidos de informações. A gente está elaborando uma nota técnica, pelo menos 2 por mês, em média. Então, a sugestão de vocês estarem sempre acompanhando essas notas. E a gente está aberto também a conversar com vocês sobre questões específicas. Legal. Eu acho que tem mais uma ou duas perguntas aqui que eu vou incomodar vocês depois para responder diretamente para as pessoas que entraram em contato com a gente. Sem problema. É isso, gente. Espero que tenha sido útil para quem assistiu. Lembrar de novo que a gente vai subir o vídeo completo no nosso canal do YouTube e depois também fazer um resumo com os principais pontos e divulgar os links lá no nosso grupo do Facebook. É isso. Rafael, Diego, de novo, agradeço muito o tempo de vocês, acho que foi bastante útil e até uma próxima. Obrigado. Eu Tchau, gente.